E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que está sendo aí os primeiros passos da engenharia? Eu já estou há 1 ano e 3 meses formado. E no meu primeiro ano de formado, eu peguei quase um projeto por mês. Se for ver o cálculo final, né, nos cálculos finais do primeiro ano meu de engenharia, eu totalizei com 13 projetos. E eu queria compartilhar com vocês qual que foram as sacadas, os segredos que eu aprendi durante esse projeto, durante essa jornada. Eu acredito que isso vai servir de inspiração para vocês, porque teve uma fala que me indignou muito em ouvir de um outro parceiro da engenharia. Ele falou que todo engenheiro civil, quando se forma, vira Uber. E aí eu falei, poxa vida, velho, não precisa ser assim. A gente pode ter estratégias, a gente pode traçar planos para a gente ter sucesso na carreira. E eu queria compartilhar as sacadas que eu tive durante esse processo e eu acredito que vocês vão gostar bastante. O primeiro passo após eu me formar foi uma carreira de bastante desafios. Foi uma bênção de Deus para mim. A engenharia foi um passo que eu sonhei na 8ª série. Eu sempre fui uma pessoa bem bagunceiro, né? Eu vim da quebrada e eu gostava sempre de, né, me aparecer de uma certa forma. E eu sempre fui bagunceiro. Só que aconteceu um incidente na 7ª para a 8ª série que eu decidi me dedicar totalmente ali a prestar atenção. Eu comecei a dar mais valor para os estudos. E eu conheci um professor chamado Ayrton. Eu acredito que em algum momento aí no crescimento do meu canal, acredito que o professor Ayrton de matemática, ele deu aula no Margarida Maia, em Caçapava. Ele fez um comentário, né? Ele comentou sobre a profissão, por que seria, né, naquele momento de estudo ali no ensino fundamental ainda, né? Não tinha entrado para o ensino médio. Por que seria legal a gente já começar a pensar na nossa profissão, qual que eram os benefícios que esperava nós. E aquilo tudo foi me inspirando, eu fui começando a ter uma vontade por números, por questão de ciências exatas, e através do Ayrton, eu agradeço muito o professor Ayrton, que me inspirou naquele momento. Inclusive também isso me inspira em saber que as palavras que nós direcionamos, até mesmo contando um pouco de nossa história, pode direcionar outras vidas. Então, eu digo que o professor Ayrton foi ali um pontapé inicial ali, mas que depois disso, Deus ali com fé e sempre ali crendo em Deus, eu superei todos os desafios durante o curso. Eu me formei trabalhando com execução de obras, executando obras como em todas as funções, né, de carpintaria, azulejista. A gente tem uma equipe também, e aí foi crescendo a coisa, e mesmo assim eu trabalhando e estudando. Então, cada ano que passava, cada processo era sempre um degrau de desafio maior. Nunca teve um semestre, ou um mês, ou uma matéria que eu disse, agora tá ficando mais fácil. Não, sempre foi aumentando o grau de dificuldade, mas foi muito emocionante e foi muito bacana. E eu inspiro vocês também. Tem alguém para se inspirar, pode ser eu, né, que falando essas palavras, você pode se sentir motivado em dar o primeiro passo nos seus estudos. Pode ser também que seja alguma outra pessoa, mas se inspire em alguém, ou escute alguém que vai dar uma palavra de encorajamento para você. O outro passo e fundamental tenha sempre fé em Deus. Tenha sempre fé em Deus, que Ele vai ajudar você a superar qualquer desafio. E eu quero trazer para vocês o primeiro passo. Eu quero trazer para vocês alguns passos que eu dei na minha jornada e que foi muito útil. Assim que eu me formei, eu já tinha network com alguns arquitetos, alguns engenheiros, e eu fui pegando dica. Como eu faria ali a questão da aprovação dos projetos, como que eu faria a questão que eu iria inserir ali, vamos dizer,
o que eu faria? O meu primeiro projeto, por onde começaria? Essa era uma dúvida. Então, eu fui entendendo que eu primeiro precisava, né, saber ali captar o cliente. Depois que eu captar o cliente, eu vou desenhar o projeto dele conforme a ideia dele, né? Hoje eu traço um plano da seguinte forma: eu capto o cliente, pode ser através das redes sociais, através de indicação, e eu captando esse cliente, depois eu posso até detalhar melhor para vocês como que eu faço as captações, usando ali muito do digital também, que me ajuda muito, mas a partir do momento que eu capto esse cliente, eu tenho que entender o que ele espera, o que ele quer de projeto. Nem sempre o cliente já vem pronto, você precisa desenvolver ele. E esse desenvolvimento do cliente, você vai entender qual é o terreno que ele tem. Se ele já tem um terreno, você vai entender se é financiamento ou não, porque se é financiamento, ele tem um limite de valor. Com esse limite de valor, eu consigo direcionar o tamanho da obra. Por exemplo, hoje eu digo que o cliente tem um terreno de 150 metros e ele tem um crédito aprovado de 210 mil. Então, quer dizer, se eu sei que eu vou gastar de material e mão de obra 2.100 a média, então eu tenho que entender que eu conseguiria fazer, em tese ali, 100 metros quadrados de obras. No entanto, eu tenho que entender que o cliente vai ter a questão do banco, ele vai liberar 80% geralmente do valor, então eu vou reduzir minha área. Eu tenho que entender também que depois ele vai ter que pagar a documentação, então eu desenvolvo esse cliente entendendo o que ele tem, se é recurso próprio, se é financiamento, qual que é a metragem quadrada mínima que eu consigo fazer para ele. Então eu vou falar, se o projeto dele chegou numa área mínima de 80 metros quadrados, aí eu vou dizer, 80 metros quadrados e quantos quartos, quantos banheiros você espera. Aí eu vou desenvolvendo o cliente até chegar num projeto ideal, numa fachada ideal, e depois ter o trâmite aí com a prefeitura. Se é condomínio, tem o trâmite primeiro com o condomínio, depois com a prefeitura. Esse processo de prefeitura, eu vou desenvolver a questão área de ventilação e iluminação, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. Então, são detalhes ali que eu posso destrinchar em uma série de vídeos mais detalhados para vocês. Mas, assim, no geral, é isso que funciona. Então, depois disso, eu mando a documentação para a prefeitura. Depois da prefeitura, eu entrego ali todas as pastas do cliente. E tem o passo também, né, junto com, antes de enviar para a prefeitura, tem a RT. Então, eu vou detalhar com vocês ali nessas minhas falas com vocês, esse processo. Então, agora eu queria compartilhar com vocês o segredo que me fez, né, chegar até lá. O segredo foi fé, o segredo foi se inspirar em alguém. E como que foi a estratégia que eu tracei? Atendi o cliente, desenvolvi o cliente. Essa aí, para todos os clientes, se repete, né? Esse comportamento vai se repetir no geral. No entanto, como que eu consegui mais de um cliente por mês? Como que eu consegui ali, no total, eu fiz ali em torno de 13 projetos em um ano. Então, eu consegui mais de um cliente por mês. Como que eu consegui isso? Através da boa negociação com o cliente, através de um valor atrativo, né? Hoje, aqui na minha cidade, o projeto arquitetônico está na média de R$20 o metro quadrado. Então, se eu sei que é esse o metro quadrado médio, eu consigo ali direcionar o valor para o cliente, eu consigo ali trazer uma situação que fique adequada para o cliente e o formato de pagamento. Então, eu acredito que se eu fosse trazer uma dica para vocês ali de como que você vai se posicionar nisso, né? Como que você vai aumentar sua demanda. Então, se posicionando digital e você aumenta sua demanda. Depois disso é o atendimento ao cliente. E o resto é processo. Desenvolver o cliente, fazer o projeto, enviar para a prefeitura, documentações, detalhes. Então, eu acredito ali que tenha ficado claro para vocês, né? Algum momento ali eu fugi aqui um pouco da ideia principal, né? Que era dar dica para vocês, mas eu contei um pouquinho da minha história
e contei ali um funcionamento geral ali de como que aprova projetos. E eu quero pedir para você, se você tem uma dúvida de como aprovar o projeto, de alguma dúvida pontual, alguma dúvida geral, manda aqui nos comentários. Manda aqui nos comentários que eu quero trazer dicas para você, engenheiro civil, que quer crescer na sua área, quer crescer como engenheiro civil, e nós vamos crescer junto. Comenta aqui, clica no curtir, se inscreva no canal, e eu desejo que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma carreira próspera e que a carreira de Uber é uma carreira muito bacana, que dá retorno para os profissionais que trabalham como Uber. Mas você, engenheiro civil, se formou, passou pelos processos da engenharia, se formou e você vai atuar na profissão e você vai ser bem-sucedido. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, fique com Deus.